Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Inscrito, vereador professor Giovanni. Senhor presidente. Ô, vereador, só um minutinho, por favor. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 15 minutos. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu vinha hoje só falar aqui do Dia dos Professores, mas tem tantos assuntos que são levantados neste plenário que a gente não pode deixar de se manifestar. Eu tenho fotos, procurei no meu notebook, agora não encontrei. Eu tenho fotos de reunião que nós tivemos com engenheiros da CCR, apresentando o projeto de duplicação entre São Roque e Mairinque. Para a próxima sessão, vou trazer e vou projetar fotos que eu tirei no dia em que o projeto estava esticado lá na mesa do prefeito na prefeitura. Estávamos lá, eu, vereador Bila, vereador Abner, que saíram nas fotos, inclusive. E estava planejado a alça de acesso ali no viaduto da FEPEMA. Então, essa história de terreno não é do DR, isso é tudo história que estão contando para a gente. Não é possível que não fizeram essa alça, acharam essa desculpa, e como é que parte do terreno foi usado? Como é que se construiu ali o viaduto? É o mesmo terreno. É terreno da União. Então, essa história precisa ser esclarecida. Estou entrando nela porque ela foi tema dos vários requerimentos que foram feitos e finalmente veio a resposta. Demorou, mas chegou. A resposta que a gente já estava ouvindo por aí. Que o terreno, que não foi construída a alça, né, que hoje ajudaria muito os munícipes de Dona Catarina, Moreiras, que poderiam sair aqui, já fazer o contorno e se dirigir. Hoje, se não tem aquela entrada ali do trocadeiro, esses munícipes iam ter que ir até o município de São Roque para fazer o retorno. Então, essa questão tem que ser abordada até que alguém fale a verdade. O que é que aconteceu? Agora, dizer que se mostra o projeto e depois diz assim, não estava planejado, não estava orçado, não estava... Então, fica muito estranho e a gente espera uma resposta. Sobre outro item, saiu o relatório aqui sobre a questão do trem turístico, né? A gente espera que realmente aconteça. A gente acredita no potencial turístico de Mairinque. Mairinque tem uma história muito rica, ligado aí à questão da ferrovia, da nossa estação ferroviária, e precisa valorizar isso. Cuidar do patrimônio histórico enquanto é tempo. Então, a gente espera que essa parceria prevista do trem turístico realmente aconteça. Hoje a gente vê a questão aí de São Roque evoluindo nessa questão do turismo ali na Estrada do Vinho. E por que não esse trem, então, fazer esse trajeto de Mairinque até o Vinho Góis lá, né, na parte do Goianã ali, que a gente possa ter isso funcionando e incluindo Mairinque nesse roteiro. A gente tem aqui as nossas belezas, tem que melhorar o horto florestal, a nossa estação. E o que a gente vê aí, né? Sempre falam desse prêmio que esse escritório lá de São Paulo ganhou, um prêmio de 400 mil só pelo projeto. Eu, particularmente, acho um absurdo. Um projeto valer 400 mil reais. Eu não sou engenheiro, mas eu acho
que é um valor muito grande para o Estado investir num prêmio para quem apresentasse o melhor projeto. Porque eles apresentaram um projeto maravilhoso, arquitetônico, que, né, ia mexer com todo o entorno aqui da estação, mas o projeto só ficou no papel. Como lá atrás teve um projeto caríssimo para um centro cultural que nunca aconteceu em Mairinque. Mas o projeto foi pago. Então, a gente que está aqui nessa casa tem que questionar essas questões, né? Não tem dinheiro para revitalizar a estação, mas teve dinheiro para pagar um escritório que apresentou o melhor projeto. Não estou desdenhando do projeto, eu estou dizendo que é um valor muito caro para um projeto, na minha opinião. Então, a gente espera muito, eu como defensor da cultura, do patrimônio histórico, quero viver para ver isso acontecer. A nossa cidade ter um espaço turístico, que as pessoas venham aqui e digam, eu gostei de conhecer essa cidade. Falando um pouquinho ainda sobre a questão lá da Barreto, nós não tínhamos no passado tantos moradores. Realmente tornou-se um problema e agora esse problema está sendo levantado nessa casa. É uma questão de buscar solução para o problema. Foi falado aqui de abrir uma outra rua, né? O vereador André colocou essa rua que pode ser aberta ali para diminuir o fluxo. E o que eu vou dizer que aconteceu de muito importante no governo Binho, e eu tenho que parabenizar o governo Peixinho por essa questão, que é a questão de embargar loteamentos clandestinos. Porque muitas vezes esses loteamentos, não tendo a aprovação da prefeitura, os loteadores fazem o que eles quiserem. Eles abrem rua onde eles quiserem. E eles vendem os lotes do jeito que eles acham que está certo, sem passar por um trabalho do Departamento de Obras, de fiscalização. Então, hoje a gente vê, foi iniciado no governo Binho, nós estivemos nessa casa cobrando o governo Binho e começou-se então, neste município, pela primeira vez, embargar loteamentos clandestinos que a gente sabe que acaba depois, né, trazendo todos esses problemas. Não só de não ter asfalto, não ter iluminação. Nós vimos aqui o pessoal falando cobrando de lugares que não tem iluminação pública nos requerimentos, nas indicações. O vereador falando de poste que está no meio da rua. Então vejam, esses problemas, se há um planejamento, a gente não tem que tratar deles depois. E é por isso que o governo Peixinho, nesse sentido, Departamento de Obra, o engenheiro Luiz Carlos e sua equipe está de parabéns por este trabalho. Estão fiscalizando os loteamentos e estão embargando. Então, que continue sempre, porque aí embargou, automaticamente é acionado o Ministério Público. Então, está tentando prever problemas no futuro. E para finalizar, eu como professor não podia deixar de falar aqui hoje do trabalho que eu vejo no município, dos professores, para tentar fazer com que o nível de educação, o nível de qualidade da educação esteja sempre melhorando. O professor é um guerreiro que acredita que pode ajudar a formar um mundo melhor através da educação. Nós quase toda semana discutimos problemas aqui que, a curto prazo, a gente pode apontar algumas soluções. A curto prazo, mas a longo prazo, quem vai dar conta de resolver é a educação. É mudando lá na base, na raiz, que a gente vai ter um cidadão mais consciente dos seus direitos e deveres, um cidadão que não vai ir contra a lei, que vai agir dentro dos princípios da ordem, da justiça, e com isso a gente vai conseguir atingir o progresso. Então eu tenho muito orgulho, né, de ser professor, tenho aqui diversos ex-alunos, o ex-aluno Patrick está aqui, a gente sempre se fala
pelas redes sociais, acompanho o trabalho dele e estou há 22 anos nessa luta e vou continuar até me aposentar como professor. Uma frase, vereador. Pois não, vereador. Com a parte do vereador André do Bar, por 1 minuto. Vereador, obrigado pela paz. Quero deixar aqui um feliz dia do professor. Todos os professores, professor, todos os professores, que as professora, sempre tem um carinho com as crianças, ensina a fazer o primeiro azinho na escola lá, que o ozinho chama a peninha. Sempre aprendi na escola também. Então, parabéns a todos vocês que são professor, professora, todos professores. Parabéns mesmo dia de vocês hoje. Obrigado. Obrigado, vereador André do Bar, que está sempre prestigiando todos os eventos que tem no município, inclusive os da educação. É isso aí, vereador. Muito obrigado. Me dá uma parte, professor, também? Pois não. Pois não, vereador. Com a parte do vereador Paulo Marrom, por 1 minuto. Quero também aqui aproveitar, não posso deixar passar em branco isso aí, parabenizar você, professor, e a todos os professores do município. Inclusive eu tenho na minha família pessoas professor, tenho o professor Samuel, que é professor no município, concursado, e em nome dele, de você, que é o nosso professor aqui nessa casa de leis aqui, nosso teacher aqui, né? Quero parabenizar e dar um feliz dia dos professores, a todos os professores. O professor, sempre eu falo, é o segundo pai do nosso filho, às vezes até o primeiro, porque a gente deixa ele na escola. Imagina a gente com um filho, a gente passa sufoco na casa da gente para educar. Imagina um professor com 20, com 30 alunos numa sala de aula, né? Então, vocês são os guerreiros, tá? E quero parabenizar você, não poderia deixar passar em branco essa data. Parabéns, professor, parabéns também ao nobre vereador André por lembrar bem dos dias do professor, tá? Um feliz dia aos professores, a todos os professores, e que Deus abençoe e ilumine a todos os nossos professores, de Mairinque e de todo o nosso Brasil. Tá? Amém. Obrigado. Boa noite a todos.